boa noite para você. A gente começa essa edição com notícias da Câmara Municipal. Depois de 120 dias afastado do trabalho, o vereador Wellington Magalhães voltou hoje ao gabinete. Ele é investigado pela Operação Santo de Casa. Antes de voltar aos trabalhos, o vereador Wellington Magalhães recebeu a imprensa em seu gabinete. Acompanhado do advogado, ele falou dos seus 120 dias longe da Câmara Municipal. Agora eu estou voltando para minha casa, onde o povo me elegeu. Então eu volto feliz, tranquilo de tudo o que aconteceu, estou super tranquilo. Acredito na justiça e muito. E sei que tudo em breve vai ser tudo esclarecido. O parlamentar foi afastado e teve seu mandato suspenso pela Justiça no dia 6 de dezembro do ano passado. O Wellington Magalhães é investigado pelo Ministério Público por peculato, corrupção passiva, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Segundo o vereador, as acusações surgiram de uma denúncia anônima. Foi uma coisa anônima, onde passou esse período, onde está investigando e tem certeza que a minha consciência está tranquila. As investigações apontam que o ex-presidente da Câmara estaria fraudando licitações para desviar recursos públicos e adquirir bens móveis e imóveis, como carros de luxo e mansões, em nome próprio e de laranjas. Segundo o Ministério Público, as fraudes geraram um aumento de mais de 100% nas contas da Câmara. A Câmara tem que repassar 20 milhões por mês. O Massa Cerda me depositava 10, 11. Então, aí a gente tem que provar para mostrar para você os depósitos. Ele não passava o dinheiro, então não tem esse dobramento, nunca dobrou, entendeu? A defesa do vereador reúne provas para contestar as acusações. Houve uma breve apuração de alguns dos elementos com registros fotográficos, então somente. A partir daí, já como primeiro ato investigatório, foi requisitada, e é isso que a defesa questiona, foi requisitado e deferido o afastamento cautelar. Então, o que a gente alega é que seria desnecessário, especialmente considerando tratar-se de uma denúncia anônima, um afastamento cautelar. Sua imagem, você tem que reconstruir e mostrar a sua inocência. E eu tenho certeza que eu vou mostrar a minha inocência disso tudo. Depois da coletiva, o vereador compareceu à reunião plenária e foi recebido pelos colegas, que comentaram o retorno do parlamentar. A Justiça determinou a suspensão dele, reiterou depois novamente essa suspensão, que foi vencida hoje. Então ele retorna ao cargo que ele foi eleito para estar exercendo até o final de 2020. O afastamento se deu por controvérsias aqui dentro e eu espero que o comportamento do vereador, a partir de agora, não deixe sequer dúvida do que essa casa espera. Ética, transparência e, sobretudo, uma boa atuação no seu mandato parlamentar. Como legisladores, não nos cabe, essa competência de julgar, Está com o Ministério Público e nós esperamos que as denúncias sejam apuradas, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach estão sendo investigados hoje no Fórum Lafayette pelo processo do Mensalão Tucano. Quem tem as informações ao vivo, direto do Fórum, é o repórter Diogo Ramalho. Boa noite para você, Diogo. Gisele, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Marcos Valério e os dois sócios, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, foram intimados a depor aqui no Fórum Lafayette sobre o processo do Mensalão Tucano. Os três são acusados de peculato, apropriação de bens públicos, lavagem e desvio de dinheiro que, segundo o Ministério Público, serviu para abastecer a campanha do ex-governador do estado, Eduardo Azeredo, à reeleição em 1998. A questão é que a defesa e o próprio Marcos Valério chegaram a pedir o adiamento deste depoimento porque estão em negociação com a Polícia Federal para uma delação premiada. Delação essa que o Ministério Público não acata, não aceita e o que fez com que Marcos Valério falasse pouco durante todo o depoimento. Na verdade, ela não tomou o depoimento todo, o que nós esperávamos. Mas, de qualquer forma, na parte que ele tinha que manter em silêncio, ele ficou. Porque naquela parte que nós estamos já fazendo um acordo com a Polícia Federal. Na delação da Polícia Federal, ele vai trazer novos fatos. Ali, eles não têm ali 10% do que realmente eles necessitam para dar andamento no processo. Então, falta pessoas ali ainda que não foram indiciadas. Ali tem fatos conexos. Então, tem muita coisa ainda para vir acontecer.
Portanto, de acordo com o Ministério Público, houve impobridade também administrativa no desvio de mais de 5 milhões de reais que foram usados de acordo com a investigação para abastecer, como eu disse, a campanha da reeleição do ex-governador Eduardo Azeredo. A defesa de Marcos Valério espera que seja acatada esta delação premiada pela Polícia Federal para que todo o processo seja logo solucionado. Gisele. Obrigada pelas informações, Diogo Ramalho. 2 suspeitos de roubar instrumentos musicais da Orquestra Ouro Preto foram presos pela Polícia Civil. Eles ainda teriam feito 3 pessoas reféns durante o assalto na semana passada. Mais de R$500 mil foram recuperados. César Henrique Aguiar, de 29 anos, e Wesley Soares Silva, de 31, são apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha que roubou os instrumentos musicais da Orquestra Filarmônica de Ouro Preto na semana passada. Discorreu o trabalho durante o dia e no início da noite, quando colocavam-se todo aquele equipamento e aparelhagem utilizada pela orquestra em um caminhão, 3 vítimas, que eram 3 homens que carregavam o caminhão, foram rendidas por 3 homens armados. E um quarto criminoso aguardava em um veículo para a fuga. Então renderam as vítimas, entraram para o estúdio, em uma casa anexa, onde subtraíram alguns objetos, 3 televisões, 2 guitarras, colocaram as vítimas dentro do baú do caminhão e deslocaram-se para a cidade de Matozinhos. As vítimas ficaram em poder dos criminosos por quase 2 horas. Depois foram presas no baú do caminhão, que foi abandonado às margens de uma rodovia em Matozinhos. A polícia acredita que o roubo não tenha sido encomendado. Não há indicativo de que eles tinham destinação específica para todo esse material. Tanto é que eles mantiveram esses objetos durante praticamente uma semana dentro de uma casa. O material avaliado em cerca de R$500 mil foi encontrado na casa de um dos suspeitos na cidade de Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apenas 2 guitarras e 2 televisores ainda não foram encontrados. A polícia ainda procura por Arthur James Rosa, de 22 anos, e Jefferson Bittencourt Pinto, de 27, que estão foragidos. Todos os suspeitos têm passagens pela polícia. Todos com passagens e registros policiais por cometimento de, inclusive, crimes violentos, além do roubo, como homicídio, tráfico de drogas, os roubos e receptação. O roubo aconteceu depois da gravação do CD da Orquestra Filarmônica de Ouro Preto na porta de um estúdio contratado por eles. Este integrante do grupo, que prefere não ser identificado, estava aliviado e conta que o crime serviu de lição. São coisas que são extremamente específicas, que o valor comercial nem é tão relevante, mas o valor de uso desse material é muito importante. Então fica a lição, na verdade, do cuidado, do empenho e principalmente do que mais nos comoveu, que é desse sentimento de unidade que foi gerado em torno do caso, e a orquestra agradece muito a todos vocês. Uma idosa morreu atropelada por um ônibus hoje de manhã em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O acidente com vítima fatal aconteceu por volta das 7h15, nesse importante e movimentado cruzamento da Avenida Prudente Moraes com a Rua Saldanha Marinho, aqui no bairro Abadia. Segundo as informações, aquele ônibus ali do transporte escolar foi fazer a manobra e acabou atropelando uma senhora que estava atravessando na faixa de pedestre. Câmera de segurança registrou o momento em que a idosa chega ao cruzamento. Ela para na calçada próximo à faixa de pedestre, aguarda alguns instantes e inicia a travessia. Neste instante, o ônibus de transporte escolar faz a conversão e atropela a idosa, que morre na hora. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalharam em conjunto para a transferência dos alunos da APAE que estavam no ônibus para outro veículo. Nós chegamos ao local, o SAMU já se encontrava, já havia verificado o óbito da vítima, né? No caso, ainda havia passageiros dentro do ônibus, são passageiros da APAE, eram crianças, adolescentes, alguns com debilidade de locomoção. A gente aguardou a chegada de um outro ônibus para fazer a passagem desses passageiros para o outro ônibus, né? Então, muitos passageiros a gente teve que carregar no colo, outros conduzir com um certo cuidado devido às dificuldades
documentos individuais de cada passageiro. A condutora do ônibus escolar de 46 anos, devidamente habilitada, ficou em estado de choque e precisou de apoio para sair do veículo. Ela foi levada para atendimento médico. Este aposentado esteve no local e reconheceu o corpo como sendo da sua esposa, a costureira Lúcia Helena Garcia, 65 anos. Segundo ele, a idosa estava indo para a igreja da Abadia para fazer uma doação em dinheiro justamente para a PAI. Após o trabalho da perícia técnica, o corpo da costureira foi encaminhado para o IML de Uberaba. Já já você vai ver que um homem foi preso em flagrante desmanchando carros roubados aqui na capital. Todas as informações depois do intervalo. Um homem foi flagrado pela Polícia Civil enquanto desmanchava 2 veículos roubados. Ele estava em um galpão no bairro Piratininga, na região norte de BH. Quando foi preso em fevereiro com um carro roubado, Walter Camilo Costa, de 42 anos, apresentou um documento falso aos policiais. E por isso, dias depois, foi liberado em uma audiência de custódia. Ele usava uma carteira, uma CNH, com o nome de Clemilson Ricardo Nascimento. E foi autuado em flagrante e, infelizmente, no plantão nosso não levantou-se suspeita sobre a identidade desse elemento. Ele foi levado à audiência de custódia e, mais uma vez, ele foi solto. E ele acabou enganando a polícia e, sobretudo, o judiciário, porque 74 notas criminais e esse indivíduo está na rua só mesmo usando um documento falso. As investigações continuaram até que a polícia chegou à identidade verdadeira dele e conseguiu prender o suspeito em flagrante, desmanchando 2 veículos em um galpão no bairro Piratininga, na região norte de BH. O suspeito tem uma ficha criminal extensa, são 74 passagens por diversos crimes. Ele estava foragido há cerca de 5 anos. Ele tem um mandado de prisão em aberto. Mesmo que queiram colocá-lo em liberdade através de fiança, em audiência de custódia ou outra forma qualquer, eles vão ter também que relaxar, além do flagrante, eles vão ter que relaxar a prisão preventiva que ele tinha anteriormente. Um crime bárbaro chamou a atenção nesta sexta-feira. Uma idosa de 67 anos foi encontrada morta e o marido dela gravemente ferido dentro de casa. Pedro Florentino Filho, de 67 anos, e Terezinha Maria Roque, de 66 anos, moravam nesta casa, na zona rural, situada a 2 quilômetros do distrito de Major Porto, no município de Patos de Minas. Sem dúvida, né? A gente pensa que foi um covardia, um casal já idoso, né, morando aqui na zona rural, só que a gente não conseguiu ainda esclarecer qual foi a motivação do crime. Não sabemos se foi para roubar algum objeto, dinheiro, alguma coisa que estava aqui, se foi vingança, se foi desentendimento por algum outro motivo. Isso ainda está sendo levantado. Não se sabe quanto tempo Pedro ficou aqui à espera de socorro. Um amigo passou por volta de 11 horas da manhã para levá-lo a Patos de Minas, onde ele passaria por exames. Pedro foi encontrado aqui na varanda, caído no chão. Esse morador que acionou, ele passou aqui para levar justamente esse casal até a cidade onde tinha um compromisso. Chegando aqui, deparou com os 2 caídos no interior aqui da casa e varanda, acionou a polícia militar. A polícia acionou de imediato o SAMU. O SAMU, chegando aqui, constatou o óbito da senhora. Ela já havia falecido e o senhor ainda estava com vida e foi socorrido aqui para o hospital para atendimento médico. Aparecida é amiga do casal. Ela está assustada com o que aconteceu com eles. A gente ficaram chocados, né? Porque não tem nem explicação uma covardia dessa, né? Ela conta que o casal era conhecido e sempre participava das ações da comunidade. Era um casal super legal, gente boa, humilde. Ela, inclusive, muito religiosa, da igreja. Estava sempre rezando, participando da missa aos domingos, do terço nosso das mulheres, na segunda-feira. A perícia da Polícia Civil esteve no local e colheu vestígios para tentar entender o que de fato aconteceu na casa. Ainda não é possível saber se o caso se trata de um homicídio ou de um latrocínio. Assim que a Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência, providenciou o primeiro socorro para as vítimas, não sabia a situação exata ainda. Logo após se constatou realmente havia um óbito, acionou a perícia da Polícia Civil. A perícia compareceu e também a equipe de investigadores da Delegacia de Homicídio, né, para passar a prosseguir na investigação desse crime e poder prender da forma mais rápida possível o autor ou autores envolvidos.
As agências da Caixa Econômica Federal aqui na capital vão abrir neste sábado para o saque das contas inativas do FGTS. Essa notícia é destaque na rádio Band News FM. De lá, a repórter Luciana Viana tem os detalhes. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. 34 agências vão abrir as portas, portanto, neste sábado, amanhã, de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. A Caixa já havia anunciado que iria antecipar, de segunda-feira, dia 10, para sábado, dia 8, os saques das contas inativas do FGTS. Só não será possível fazer transferências acima de R$5 mil para outros bancos, Então fique atento, amanhã, de 9 da manhã às 3 da tarde, 34 agências da Caixa Econômica Federal ficarão abertas. A lista dessas agências você aí pode conferir no site caixa.gov.br, caixa.gov.br. Obrigada, Luciana, pelas informações. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e a gente vai falar de uma doença muitas vezes silenciosa que atinge milhões de brasileiros, a depressão. É depois do intervalo. E ainda a nova orientação sobre a vacina contra a febre amarela. A gente volta já já. O Ministério da Saúde vai adotar a dose única da vacina contra a febre amarela. A mudança pegou muita gente de surpresa. Não fiquei sabendo, não. O Ministério da Saúde divulgou que a partir deste mês vai adotar dose única da vacina contra a febre amarela para áreas com recomendação de vacinação em todo o país. Com isso, as pessoas que já tomaram uma dose não precisam mais se vacinar contra a doença ao longo da vida. O problema é que a decisão foi tomada em meio a uma epidemia e causou dúvidas na população. Sim, eu estou com essa dúvida, porque me falaram que agora é uma dose só. E como eu tomei uma dose já tem uns 20 anos, e agora eu estou sem saber. Este infectologista explica que a medida está de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde. Realmente existem estudos já a nível internacional, bem consistentes, corroborando que uma única dose seria suficiente para a proteção da pessoa durante toda a vida. Tanto é que é a proposta da Organização Mundial de Saúde, que agora é encampada pelo Ministério da Saúde. Ele ainda ressalta que não há motivos para preocupação. Os trabalhos científicos e a proposta da Organização Mundial de Saúde corroboram a possibilidade de uma única dose ser suficiente em situações de crise e, portanto, a população pode ficar tranquila. Além disso, o ministro Ricardo Bastos anunciou que o Ministério da Saúde está preparando a rede pública para um possível fracionamento da vacina. Se adotada, a medida servirá para conter a expansão da doença em regiões metropolitanas que precisarem de bloqueio. A conduta do Ministério da Saúde é que uma grande massa populacional seja vacinada, eventualmente com uma dose fracionada, garanta essas pessoas, do ponto de vista de sua proteção, por um período mais curto, mas, obviamente, essas pessoas que receberem esse tipo de dose fracionada, essas sim necessitarão de uma segunda dose com componente normal, quando houver a normalização do estoque, provavelmente 1-2 anos depois da primeira dose. Esta estratégia é utilizada quando há um aumento de casos de febre amarela silvestre de forma intensa, com risco de expansão da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a dose fracionada é tão eficaz quanto a vacina na dose padrão, sendo a única diferença o tempo de proteção de pelo menos 1 ano. Minas Gerais não registra novos casos de febre amarela há 15 dias. No Dia Mundial da Saúde, a OMS alerta sobre os riscos da depressão. O número de pessoas que vivem com a doença aumentou 18% entre 2005 e 2015. Para muitos, falar da doença ainda é um tabu. Difícil entender e aceitar que sofre de depressão. No meu caso, eu espero sempre que as pessoas me vejam feliz, alegre, Que foi... Meu trabalho é muito em relação a isso, é palco, é show, é dança. Então, você admitir que você está assim é muito difícil. Alessandra Quintino ficou conhecida como Lelê Pingo de Mel quando era dançarina de grupos como El Chan e Leva Nós. Fazia do que gostava o seu trabalho, o seu ganha-pão. Mas isso não evitou que uma tristeza inicial se transformasse em uma grave doença. Pouquíssimas pessoas entendem uma pessoa com depressão.
porque ela não é visível, igual você, por exemplo, ter um problema, sei lá, físico ou alguma outra coisa que a pessoa olha para você e vê que você está com problema, né? Depressão, ela é interna, né? A depressão é um transtorno médico, psíquico, enquanto a tristeza isolada, ela faz parte da vivência afetiva do ser humano. Mas afinal, o que é de fato a depressão? A depressão é uma doença grave, causa incapacidade funcional, sofrimento mental, perda dos autocuidados e levando a quadros mais graves, como suicídio e quadros psicóticos. Estima-se no mundo que 350 milhões de pessoas sofram de depressão. As mulheres são mais afetadas pela doença do que os homens. Possíveis causas. Uma delas é a hormonal. Uma causa genética, provavelmente, pode estar interligado. E terceiro, causas ambientais, talvez a maior pressão no trabalho em relação às mulheres, as questões culturais, tudo isso em conjunto pode ser as possíveis causas de maior incidência de depressão nas mulheres. Alessandra não se esquece dos momentos que para ela foram determinantes para que ela ficasse doente e explica que ainda faz terapia. Estava trabalhando com uma banda e saí por ter sofrido várias pressões psicológicas, assédio moral. E como era o meu sonho, eu tinha vencido esse concurso, eu não admitia que eu tinha que sair porque eu não aturava mais o que estava acontecendo comigo. Então, nessa época, eu morava no Rio, entre Rio e Salvador. E eu fiquei uns 6, 7 meses dentro de casa. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha pânico, assim. Eu estava trabalhando, de repente, meu coração começava a disparar, começava a suar, a pressão subia. Eu estava dirigindo, eu tinha que parar o carro. E então foi muito difícil. Eu cheguei a pedir demissão do meu emprego para parar de trabalhar. Eu não queria sair mais com ninguém, só queria usar roupa escura, preta. É uma coisa muito louca, assim. Como para quem tem depressão é difícil entender e aceitar que está doente, existem sintomas que podem facilitar o diagnóstico. A tristeza persistente, associado com a perda de prazer, que nós chamamos de anedonia, associado com fadiga, alteração do sono, do apetite, alterações psicomotoras, prejuízo na concentração, culpa, sentimentos de inutilidade e ideação ou planejamento suicida. Durando mais do que 2 semanas, nós já estamos diante de um transtorno depressivo. E será que existe cura para um dos principais males do século? Tem a maior de todas as forças, que é a da pessoa, né? A mim mesmo. Se eu não quiser tomar o remédio, eu não vou tomar. Se eu não quiser frequentar atividade física, eu não vou fazer. Se eu não quiser ir lá na terapeuta, eu não vou. Então, eu acredito sim, desde que tenha essa força, entendeu? De querer mudar, né? Hoje nós sabemos que a depressão tem tratamento, porque infelizmente é uma doença crônica. Tá? E o tratamento de escolha que nós temos hoje em dia, principalmente para as depressões moderadas a graves, é o uso de psicofármacos dos antidepressivos. Vale a pena acrescentar que, para casos leves de depressão, você pode, além da medicação, associar psicoterapia e, além disso, caso haja falha terapêutica, nós temos associações de medicamentos e o tratamento com a neuromodulação, que é a eletroconvulsoterapia, que é o tratamento mais efetivo para casos de depressões graves e refratários. Estreia amanhã às 6:50 da noite o programa DNA, apresentado pelo jornalista Paulo Navarro. O primeiro entrevistado será o presidente da FIENG, Olavo Machado. Você vai descobrir um pouco mais das curiosidades da vida e dos bastidores do dirigente. Então não perca essa nova atração na tela da TV Band Minas. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.